tarde, aluno. Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa aula de número 18 e a disciplina são Ciências e Artes. O conteúdo de ciências, que é o que nós vamos fazer primeiro, é uma revisão do assunto daquele conteúdo que falava do ar, que nós já fizemos numa videoaula passada de ciências. A atividade é para ser feita no caderno. E aí, o que é que nós vamos falar hoje? A Terra, como vocês já sabem, ela é envolvida por uma camada de ar, que se chama o quê? Atmosfera, não é isso? A atmosfera, ela é composta aqui, ó, aqui está a Terra, e aqui está a camada de ar que se chama atmosfera. Essa atmosfera, ela é composta por diversos gases, né? Por alguns gases. E ela se estende aproximadamente 1000 quilômetros acima da superfície da Terra. Isso aí vai em direção ao espaço, tá, gente? Aqui está a Terra e a camada de ar que é a atmosfera, em direção ao espaço ali, ela se estende aproximadamente 1000 quilômetros acima dessa superfície da Terra. Entretanto, a maior concentração desses gases encontra-se nos primeiros 15 quilômetros, a partir da superfície da Terra, aproximadamente essa parte aqui, ó. Nesses primeiros 15 quilômetros aqui, ó, encontra-se a maior concentração, né, de ar, de gases, no caso, está nessa parte aqui, ó, nos primeiros 15 quilômetros da superfície da Terra. Isso permite o quê? Que os seres vivos encontrem o gás oxigênio suficiente para respirar. Como nós já estudamos, o gás oxigênio é o responsável pela nossa respiração. Professora, quais são esses gases que são compostos, né? Que compõem a atmosfera da Terra? O oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio e também nós não podemos esquecer do vapor de água, que também compõe a atmosfera que fica ali na superfície da Terra, né? O ar atmosférico, ele está em toda parte da natureza e enche os lugares que parecem vazios. Por exemplo, dentro dos objetos, na sala de aula, no solo, na água, nas plantas, no corpo dos animais, tudo tem o atmosférico ali. Se não existisse a atmosfera, as plantas e os animais não iam conseguir sobreviver, isso é fato. A atmosfera ela contribui de várias maneiras para a vida e para as características da Terra. Entre algumas dessas características, quais são elas? Fornece gás oxigênio para todos os seres vivos, serve como escudo para nos proteger dos raios do sol que podem nos prejudicar, como por exemplo, solta aqui, ó. Esses raios de sol vindo direto para a Terra, eles podem nos prejudicar, mas a atmosfera ela consegue nos proteger um pouquinho, aí bastante desses raios solares. Ela absorve e ela retém o calor que é proveniente aqui do Sol. Imagina assim um dia bastante quente, aquele dia assim que o Sol está, como costumam dizer, escaldando. Você sente realmente muito calor. Agora você imagina se não tivesse atmosfera. Nós íamos fritar aqui na Terra, porque o calor com certeza seria insuportável. Mas a atmosfera, tanto ela absorve esse calor, como ela retém ele. Ela não permite que ele chegue com tanta intensidade aqui na Terra para nos prejudicar. Ela redistribui a água evaporada da superfície da Terra sob a forma de chuva, como por exemplo, vocês já viram essa água. A água evapora, vai ali para as nuvens, depois ela volta para a Terra em forma de chuva, não é verdade? E a atmosfera, ela redistribui aí essa água, entenderam? Sabemos também que o ar tem as seguintes propriedades. Isso aí é muito importante, vocês têm que relembrar
essa parte. O A, ele é invisível. Por que ele é invisível? Porque nós não podemos ver. Ele é inodoro, pois ele não tem cheiro. Ele é insípido, porque ele não tem gosto. E ele também é incolor, porque ele não tem cor. Além dessas propriedades, o ar também ele não tem uma forma nem um volume definido. O ar é uma mistura de vapores de águas e de vários gases. Como eu já falei para vocês, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, não é verdade? E aí, os vapores de água, eles participam justamente disso, da formação dessas nuvens, entenderam? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente respira, o ar que está entrando é qual? Vocês lembram disso? Nós falamos disso na nossa aula passada. Isso mesmo, o ar que entra é o oxigênio. O ar que sai é o gás carbônico, muito bom. E onde nós podemos encontrar o nitrogênio? Isso, nos legumes, né? Tudo que é leguminosos ali, principalmente nos grãos, nós encontramos o gás nitrogênio nesses tipos de alimentação, não é verdade? Então tá aí, a nossa atividade de ciências, como eu falei, é uma revisão do assunto do ar. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Tem uma atividade aqui com 5 questões. Vocês vão copiar esse texto aqui no caderno de ciências e vão responder também lá no caderno de ciências, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo no nosso grupo. Tudo bem? Agora nós vamos para a nossa próxima aula. A nossa próxima aula fala, a nossa disciplina é a arte e o nosso conteúdo é o som que vem das ruas. Vou colocar aqui na plaquinha, tá certo? A atividade de arte também será feita no caderno de artes. Dessa vez é só no caderno de artes, nós não vamos usar o nosso caderno de desenho, tá certo? E como eu já falei, ela está falando do som que vem das nuvens. Você já pensou em como as pessoas se informavam, ouviam música antes da invenção da televisão, do computador ou até do smartphone? Quem aqui tem o Spotify? Quem tem? Que é um aplicativo que tem as músicas. Como será que as pessoas ouviam músicas antes disso? Teve uma época que isso só era possível, ou você passava na rua e tinha alguém ali cantando ou tocando, e também teve uma outra época que inventaram um rádio. Teve a era do rádio, né? E há quase 100 anos acontecia aqui no Brasil a primeira transmissão de rádio. Foi por meio desses programas de rádio que alguns ritmos brasileiros se tornaram conhecidos. E aí foi justamente isso que deu aquele pontapé inicial para a formação da música popular brasileira, a invenção do rádio. Por exemplo, o choro. O que é choro, professora? Choro é um ritmo. Ele foi o primeiro gênero musical brasileiro. A princípio, o choro era um jeito abrasileirado. O que é isso, professora? O brasileiro vai lá e faz uma coisinha diferente, deu aquele jeitinho dele. Então, o choro, né? Ele tinha um jeito abrasileirado. Eles misturaram o quê? Eles pegaram um ritmo lá vindo da Europa, que o nome era polca. Polca. Eles pegaram esse ritmo, deram aquele jeito abrasileirado que nós temos aqui, que nós temos assim, vamos supor, mais ginga, mais ritmo mesmo para as coisas, e aí fizeram o choro, né? Esse gênero musical brasileiro. E aí o choro fez muito sucesso nos rádios, tudo, e todo mundo ficou assim muito empolgado. Nós temos artistas como o Jacob
do bandolim, que era um dos principais ali, que estava junto com o Pixinguinha também, tocando ali o chorinho, e ele foi um dos primeiros ritmos, como eu já falei para você. Um dos primeiros gêneros musical brasileiro. Depois, então, do choro, foi que veio o samba. O samba, ele nasceu de uma mistura de ritmos africanos e europeus, também de forma abrasileirada. Por exemplo, os africanos tinham a dança deles lá, de roda, que eles se reuniam, que eles dançavam, que eles trouxeram para cá nos porões dos navios, quando eles foram escravizados. Eu já dei essa aula para vocês lembram perfeitamente bem. E aí eles misturaram junto com esse ritmo africano, eles pegaram também o ritmo europeu, juntaram ali e fizeram um samba, não é verdade? O nosso samba, esse samba que nós ouvimos hoje aqui, que é tão famoso. E aí nós temos o Noel Rosa, que foi um dos primeiros também ali, né, que desenvolveu o samba na época do rádio. E depois do samba? Depois do samba, veio o baião. O que é baião, professora? Baião é uma comida que a minha mãe faz lá na minha casa. Sim, certo, mas é também um gênero musical. Ele surgiu a partir da união dos ritmos europeus e africanos também. Só que ele foi passando por diversas transformações. E aí ficou nesse nosso jeito, abrasileirado, que chamam, tocado com sanfona. E nós temos o Luiz Gonzaga, que ele é considerado o pai do baião. E ali foi uma época que também fez muito sucesso essa música de rádio e deu esse pontapé inicial para esses ritmos da nossa música brasileira. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês a respeito desse som que vem das ruas, porque todos esses sons, eles vieram das ruas. Hoje, por exemplo, nós temos aquilo que vocês falam muito, a briga dos raps. Essa briga dos raps também é uma cultura, é um som que vem das ruas. Nós temos aquela parte que eu não sei bem se é repente, que falam, que ficam trocando versos ali, rimando. Também isso foi um dos sons que se originou aí, que veio das ruas. E hoje em dia está tudo junto aqui na nossa cultura musical. Para a atividade de vocês, eu quero que vocês façam uma pesquisa sucinta sobre os gêneros musicais citados aqui no texto que eu vou dar para que vocês coloquem no caderno de vocês, tá? E junto com esses gêneros musicais, eu quero que vocês falem das pessoas que fizeram eles se destacarem. Por exemplo, no choro foi o Pixinguinha e o Jacob do bandolim. No samba foi o Noel Rosa e no baião foi o Luiz Gonzaga. Então eu quero aqui uma pesquisa sucinta, uma pesquisa breve. Não quero aquela pesquisa assim de 3, 4, 5 páginas, por favor. Façam uma pesquisa boa no caderno de arte e qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo no nosso canal de estudo.